Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz. Tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislésicos, entre outros. Alertamos que, por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. Retratos de Nossa Senhora. Capítulo 5. Nossa Senhora Noiva. Vamos apresentar o retrato da Virgem Noiva. Não receeis que o epíteto noiva contamine o nome de Virgem. Pode haver, deve haver, tem havido noivas santas. A Virgem foi a mais santa de todas as criaturas e foi noiva. O noivado não está em oposição à santidade. O que sucede é que os homens profanam as coisas mais santas, e profanam tanto o noivado que o converteram numa ocasião constante de pecados. E, para dignificar esse período da vida tão profanado, nada melhor que contemplar o retrato da Virgem e imitá-lo. Maria, destinada para ser mãe de Deus, devia contrair matrimônio. O Filho de Deus seria concebido milagrosamente, não teria pai na terra, porém devia nascer dentro do matrimônio. Era necessário. A não ser assim, ainda que Maria fosse muito santa e fosse virgem, aos olhos do mundo a mãe e o filho viveriam desonrados. Por isso interveio Deus de uma maneira extraordinária neste matrimônio virginal. Essa intervenção de Deus não é a que refere a lenda. Uma lenda fundada nos evangelhos apócrifos diz que a Virgem jovem vivia no Templo de Jerusalém. Ao chegar à idade em que as jovens hebreias costumavam contrair matrimônio, os sacerdotes reuniram conselho para deliberar acerca do matrimônio de Maria e ver a quem deviam dar por esposa uma jovem tão extraordinária. Para implorar a luz do céu, o sumo sacerdote entrou no Sancta Sanctorum do templo e ali lhe apareceu um anjo que lhe disse: convoca os jovens de Judá. Que todos eles tragam uma vara, e aquele em que se realizar um prodígio, será o designado por Deus para esposo de Maria. Concorre uma multidão de jovens, entregam as suas varas ao sumo sacerdote, este entra no Sancta Sanctorum do templo, faz oração, sai de novo, vai entregando a cada jovem a sua vara, e ao entregar a José a sua, esta floresce. Esta cena imortalizaram-na muitos pintores, desde o Renascimento. O principal de todos, Rafael. Quem não conhece o famoso quadro de Rafael, Os Desposórios de Nossa Senhora? Como fundo do quadro, um belíssimo templo de estilo clássico, que nada se parece com o Templo de Jerusalém. Desde o templo desce uma ampla escadaria, e, ao fundo desta, a cena que se refere à lenda: a um lado, as jovens companheiras de Maria, do outro lado, os jovens que vieram à chamada com as varas secas na mão e a desilusão no rosto. Um deles, num gesto de despeito, parte a vara no joelho. No meio está José com a vara florida na mão e Maria.
O sacerdote com ricas vestes sacerdotais entrega-lhes um anel, e José tenta colocá-lo no dedo de Maria. O quadro nada tem de real. O assunto que o inspirou é uma lenda. O ambiente em que se desenrola a cena é o da época do pintor. Apesar disto, de uma maneira ou de outra, os pintores continuaram reproduzindo o tema da lenda. Ela também originou o costume de pintar São José com uma vara florida na mão. Não é necessário recorrer a estes feitos prodigiosos. A intervenção de Deus no matrimônio de Maria manifestou-se de uma maneira natural. Nem sequer é necessário admitir uma revelação especial feita por Deus a Maria e a José, em separado, como opinam alguns teólogos. Deus foi dispondo suavemente os acontecimentos para que se desse este matrimônio. Maria e José eram descendentes de Davi e pertenciam à mesma tribo, mas ainda eram da mesma família. Maria, a órfãzinha, era filha única e herdeira dos bens paternos. Ora bem, na lei mosaica existia uma cláusula, segundo a qual os jovens nessas condições deviam casar-se com um jovem da sua tribo e da sua família, para que os bens familiares não se dispersassem. E o homem indicado para casar-se com Maria era o seu parente José. Sobre este fundo histórico e real, devemos colocar a figura da Virgem Noiva. Maria é uma jovenzinha de 15 anos. Recordar que no Oriente o desenvolvimento faz-se mais cedo do que nas nossas regiões. É uma jovenzinha que vive só para Deus. Até os amores mais santos deste mundo, os de seus pais, havia perdido. É uma jovenzinha com um pensar de mulher, que sabe muito de sofrimentos. Consagrou a Deus sua virgindade para sempre. Por isso vive afastada do mundo, e as pessoas que a rodeiam encontram nela alguma coisa de extraordinário que não conseguem compreender. Não a atraem as diversões que enlouquecem as jovens da sua idade. Não a seduz a companhia dos rapazes. E contudo atrai os olhares de todos, que a admiram e respeitam e se consideram indignos de tratar com ela. É tão formosa e tão sensata, e tão recolhida e tão ativa, e tão carinhosa e afável. Mas infunde respeito. Vê nela uma grande superioridade e ninguém se considera digno de a ter por esposa. Nem ela mostra interesse em se casar, caso único entre as jovens de Israel. Tem na alma o grande segredo que ninguém conhece, ser toda de Deus, ser sempre de Deus. No entanto, os seus tutores julgam um dever reunirem-se para deliberarem sobre o futuro de Maria. É jovem, porém tem a sensatez e o juízo de outras jovens de mais idade. Está só no mundo. É preciso encontrar-lhe um companheiro, que seja o seu amparo nas contingências da vida. Pode aspirar a muito. As suas qualidades são excepcionais. Ainda que a sua família tenha baixado, contudo é de origem muito nobre. Pertence à casa de Davi e descende dos reis de Judá.
É da família mais nobre de Israel. O seu patrimônio não é grande, porém é filha única, e todos os bens de seus pais lhe pertencem. Quem será o jovem afortunado que a leva por esposa? Os tutores reunidos deliberam. Antes de tudo devem respeitar a lei mosaica. Segundo essa lei, o esposo de Maria deve ser seu parente. O campo de eleição já fica limitado. Entre os parentes de Maria, sai o nome de José. José tem um ofício humilde, é carpinteiro em Nazaré, não tem mais haveres que o trabalho de suas mãos. Porém é muito semelhante a Maria. É piedoso como ela. Trabalhador como ela. Até um tanto concentrado e amigo da solidão, como ela. É um pouco mais velho que Maria, porém a diferença não é tanta que o casamento se torne ridículo na apreciação do povo. O parecer é unânime. O matrimônio fica combinado. José, o carpinteiro, será o esposo de Maria. Veja a providência ordinária e extraordinária de Deus, dirigindo todos os passos para realizar esse matrimônio virginal. É preciso comunicá-lo aos interessados. Um dia, um dos tutores chama Maria para dizer-lhe o que haviam deliberado. Maria, tens já a idade em que contraem matrimônio as jovens hebreias? Não tens pais, e não é conveniente que vivas tão só. É desejo de todos os tutores que penses já no matrimônio, e o companheiro que te buscamos é teu parente José. A lei mosaica também te indica isto mesmo. Maria, que se perturbara depois com a embaixada do anjo, perturba-se mais ainda ante esta decisão. O rubor que lhe veio às faces, achou muito natural o seu interlocutor, tratando-se de uma jovem tão recolhida e tão cheia de pudor como Maria, porém está muito longe de suspeitar a tormenta que se desencadeou naquele coração. Que faz Maria? Ao anjo descobrirá o segredo da sua alma. Consagrei a Deus a minha virgindade para sempre. Ao seu tutor não acha conveniente dizer nada. Um anjo compreenderia sua decisão. Um homem vulgar, no ambiente israelítico, acharia absurdo e inexplicável. Maria, a Virgem prudente, reflete em seu coração. Foi Deus quem lhe inspirou o voto de virgindade perpétua. Não tem dúvida disso. E é Deus também quem lhe propõe o matrimônio. Também não tem dúvida disso. Os seus tutores representam Deus. A lei mosaica, que orientou a eleição, é divina também. As disposições de Deus parecem contraditórias, porém Deus não pode contradizer-se. Haverá algum mistério que ela desconhece. Portanto, não deve duvidar. Entregar-se às cegas nas mãos paternais de Deus. E pronuncia o fiat que repetirá no momento da encarnação: faça-se como haveis disposto. Maria é a prometida de José, digamo-lo sem receio, é a noiva de José. Mas o conflito de consciência que se lhe apresenta é angustioso.
Uma jovem ligada por votos antes do matrimônio tinha obrigação de o dizer ao noivo, tanto mais que os votos referiam-se ao mais íntimo da vida conjugal. Assim o mandava a moral hebreia e a razão natural confirmava que tinha que ser assim. Uma angústia semelhante sofria o seu noivo, José. Ele não estava ligado por votos, porém os seus ideais eram semelhantes aos de Maria. A entrevista teve de celebrar-se. Entrevista do céu, preparada pelo mesmo Deus. Os dois estão preocupados, não se atrevem a falar. Quem romperá o silêncio? Pode ser qualquer um dos dois. Talvez José. Maria, Deus dispôs que a nossa vida se desenrole debaixo do mesmo teto, no mesmo lar. Viveremos um para o outro, porém seremos também de Deus. Não poderíamos ser esposos e ser por completo de Deus? Ao ouvir estas palavras dos lábios de José, o rosto de Maria iluminou-se com uma luz celestial, e assomou nele um sorriso do céu. Nunca tinha aparecido naquele rosto um sorriso semelhante. Era de agradecimento a Deus, e de agradecimento a José. Era de amor a Deus, e de amor a José, seu futuro esposo, porém em Deus também. Ser de Deus, ser toda de Deus e para sempre de Deus, a única ilusão da sua vida. E sê-lo, mesmo contraindo matrimônio com José. Maria, já confiada, descobre o segredo do seu coração ao companheiro que Deus lhe tinha destinado, como lhe pedia a consciência. Eu também tenho que ir descobrir-te os meus propósitos. Consagrei-me a Deus por completo, e tu, meu futuro esposo, me ajudarás a cumprir a minha promessa, não é verdade? A voz de Maria tinha um acento de ternura e de súplica, que comoveu o coração de José. Serás toda de Deus, e eu serei todo de Deus. Os ideais do teu coração são os do meu também. O amor de Deus não impedirá de nos amarmos, ao contrário, unirá com laços mais fortes os nossos corações. Os dois noivos erguem os olhos ao céu, e juntos renovam o oferecimento que cada um havia feito a Deus no íntimo da sua alma. Quando a Virgem Noiva voltou aos seus aposentos, depois da primeira entrevista com seu noivo, caiu de joelhos na presença de Deus e entoou um hino de amor e de agradecimento. Senhor e Deus meu, que misteriosos e que sábios são os teus desígnios. De futuro descansarei mais confiada ainda na tua providência de Pai. Continua dirigindo os meus passos no caminho da vida. Jovem, que vais crescendo e sentes que desperta o teu coração com ânsias veementes de amor e procuras à tua volta um companheiro a quem entregar esse amor, com a condição de que ele te entregue o seu. Ainda não tens idade de procurar esse companheiro e já estás inquieta sobre a tua sorte. Tens pais na terra que também pensam no teu futuro, porém talvez com miras pouco elevadas. Mas tens um Pai no céu. Deus também é teu Pai. E Deus, que te destina a matrimônio, já te tem preparado o companheiro da tua vida, com o qual serás feliz.
Não duvides que já o tem preparado. Disse-nos Jesus Cristo que não cai um cabelo da nossa cabeça sem a disposição divina, como não há de Deus intervir com a sua providência neste assunto, um dos mais importantes da vida do homem. Porém tu não confias em Deus, afastas-te dele, e antes de tempo lanças-te em busca desse companheiro, com o receio de ficares solteira. Teus pais, levados pelo mesmo receio, empurram-te a isso também. E encontrarás talvez algum jovem, porém não é esse o que Deus te destinou, porque procuraste-o antes de Deus querer. Esse não te apresenta a Deus, mas sim o demônio. E para quê? Para que sejas a pedra de escândalo em que tropeces e caias, e sejas desgraçada. Também não encontrarás o companheiro que Deus te destinou numa diversão pecaminosa, porque a essa diversão não manda Deus que vás, nem tu nem ele. Tampouco será o companheiro destinado por Deus o que te incite a pecar, o que te diga que lhe mostres o carinho que lhe tens, ofendendo a Deus. A providência divina manifesta-se, às vezes com um encontro que parece casual, e foi preparado por Deus. Em todo caso tu mesma tens que escolher empregando os meios naturais que estão ao teu alcance. É difícil a escolha, porque a paixão do amor cega muito a inteligência e impede-a de discorrer acertadamente. A jovem que está apaixonada não quer ver as más qualidades daquele a quem ama, só reconhece as boas qualidades. Não quer fazer caso das pessoas que aconselham bem. Por isso tens que fazer a escolha, antes que o coração esteja muito interessado. E tens que orar e rezar muito para fazeres uma escolha acertada. E rezar não é fazer novenas aos santos, aos quais o povo atribui a especialidade de arranjar noivos. Rezar é pedir a Deus e à Virgem Santíssima que te iluminem e disponham as coisas de maneira que, se o jovem não te convém, se desfaçam as relações. Rezar é refletir a luz das verdades sobrenaturais se o jovem que se te apresenta reúne as qualidades que deve ter um bom esposo. Dirás, que condições são essas? Dir-te-eis qualidades de um jovem ideal, para que aquele que escolheres se assemelhe o mais possível com ele. Deve ser de boa família. É verdade que numa família que não seja boa pode existir um jovem bom, porém isso não é o vulgar. Ao homem fazem-no a natureza e a educação. A natureza recebe ao homem de seus pais e de seus antepassados, e a educação, ainda que não completamente, também a recebe principalmente da família. É verdade que se podem corrigir os defeitos herdados, é verdade que a má educação familiar pode ser contrariada por outra educação melhor, porém tudo isso é muito difícil. Por isso deve ser o jovem de boa família. Deve gozar de boa saúde, sem enfermidades contraídas pelo vício, que transmitirão taras gravíssimas aos seus filhos, sem enfermidades contagiosas que contaminarão os que vivem com ele, sem enfermidades crônicas, que o impeçam de trabalhar e sustentar a casa e convertam a esposa numa enfermeira dele. Não deve ser vicioso. Raparigas inconscientes e de gosto estragado, atrevem-se a dizer que preferem um jovem muito vivido, quer dizer,
um jovem vicioso. Porque o preferem? Será porque o julgam varonil? Que engano! Mais bestial, sim, porém mais varonil, não. Mais varonil é o que vive mais como homem, quer dizer, o que submete as suas paixões à razão. O mais provável é que esse jovem vicioso conhece melhor a arte de enganar, porque enganou a muitas, e a jovem que o prefere será mais uma vítima. O jovem vicioso leva para o matrimônio um coração envelhecido. O jovem vicioso é grosseiro, com as grosserias que aprendeu nos lugares de perdição. O homem que foi vicioso na sua juventude provavelmente continuará sendo depois de casado. E, sobretudo, o jovem vicioso transmitirá aos seus filhos uma natureza tarada pelo vício. O jovem e a jovem, que aspiram a ser esposos, devem procurar ter a maior semelhança possível. O primeiro matrimônio que Deus formou no paraíso foi um matrimônio ideal, e ouve o que disse Deus: demos ao homem uma companheira semelhante a ele. Mais ideal ainda foi o matrimônio que o mesmo Deus preparou para que nesse lar vivesse o Filho de Deus feito homem. A Virgem e São José, que semelhantes eram. Nobre ele, e nobre ela. Empobrecido ele e empobrecida ela. Santo ele, e santa ela. Com desejos de virgindade ele, e com voto de virgindade ela. O companheiro que Deus te tem preparado, tem de ser semelhante a ti. Em que o há de ser? Há de ser semelhante na idade, um pouco mais velho do que tu. Semelhante nos gostos e inclinações. Semelhantes no caráter, porque sempre haverá pequenos desgostos entre os esposos. Porém, dois caracteres opostos estarão chocando-se continuamente e tornarão a vida insuportável. Semelhantes na posição social. É verdade que há esposos de posição social diferente, e que vivem felizes, porém existem nisso sérios perigos. Se o esposo é de posição muito mais elevada que a da esposa, existe o perigo de que a considere como uma criada mais. Se sucede o contrário, o homem que tem pundonor, viverá numa suspeita constante, pensando que a sua esposa pode julgar que a procurou pelo dinheiro e não por amor, e qualquer motivo sem fundamento irá mexer na ferida que tem aberta no coração. Mas os esposos devem ser semelhantes sobretudo no espírito religioso, porque nada há que una tantos espíritos como a religião nem que os separe tanto como a diferença de crenças. Por isso a Igreja põe obstáculos ao matrimônio entre pessoas de religiões diferentes. Periga a fé do cônjuge católico e periga a educação religiosa dos filhos. Perigos semelhantes existem entre uma jovem piedosa e um jovem sem religião. Periga a fé da esposa, ainda que ele prometa respeitar as suas crenças, respeitá-las-á com o decorrer do tempo. E ainda supondo que as respeite, quanto terá que sofrer o coração da esposa? Sofrer ao ver que vive na obscuridade e que corre o perigo de se condenar aquele homem a quem ela quer tanto. Para conservar a paz, terão que evitar na conversação inumeráveis assuntos que dariam lugar a apreciações diferentes. E, sobretudo, surgirão entre eles conflitos muito graves de consciência.
é que no matrimônio existem problemas fundamentais, que têm de ser resolvidos de comum acordo, e para isso devem os esposos ter o mesmo critério cristão. O problema dos deveres matrimoniais. O problema do número de filhos. O problema da educação laica ou religiosa que se deve dar a esses filhos. Quando o marido sem religião pretenda opor-se a algum destes deveres sagrados, a esposa cristã terá que impedir isso e dizer: non licete. Não é permitido. O homem sem religião não verá razão porque é ilícito, e dar-se-á a discórdia num ponto fundamental dentro do matrimônio, tornar-se-á impossível a união. Falamos do jovem sem religião, do jovem que não tem fé, ou a tem quase morta. Não falamos do jovem descuidado que conserva a fé que lhe infundiram na infância, porém tem-na enterrada sob as cinzas das vicissitudes da juventude. A este jovem descuidado, a esposa pode trazê-lo a pouco e pouco a bom caminho, poderá avivar essa fé oculta, porém não morta, ao jovem sem religião, não. Com este será uma de tantas apóstolas do marido fracassadas. O jovem que escolheres para marido, deve ser trabalhador. Mais do que rico, trabalhador. O que foi destinado para esposo da Santíssima Virgem era pobre, mas trabalhador. A jovem, e muito mais os pais, olham para o que o pretendente pode herdar, e não se fixam tanto em se é ou não trabalhador. Não reparam que o rico burguista empobrecerá, e que o trabalhador, ainda que não seja rico, melhorará sua posição social. Não reparam que o rico, se é folgazão, será vicioso, porque a ociosidade é a origem de todos os males, e o dinheiro abre a porta a todos os vícios. Esse marido rico e folgazão satisfará a sua esposa todos os caprichos, mas a esposa não será feliz, alguma traça roerá os seus vestidos preciosos. Direis que é difícil encontrar um jovem que reúna todas estas condições. É verdade. Mas eu pus-vos diante do jovem ideal. E apresentei-vos esse ideal, para que o jovem que escolhas, se aproxime o mais possível dele, embora não iguale em tudo. Dirá a jovem: esse é o meu desejo, escolher para marido um jovem ideal. Porém é preciso perguntar à rapariga: mas tu mereces ter por marido um jovem ideal? Merecerias, se fosses uma jovem perfeita. José, o homem santo, destinou o Deus a Maria, a mulher mais santa. Se a jovem se diz que escolhe bem antes de casar, ao jovem disse outro tanto. Disse-lhe que não se deixe seduzir pelos encantos de uma beleza exterior, que murcha com os anos, e que nada vale quando faltam as virtudes morais e domésticas que deve ter uma mãe, uma esposa e uma dona de casa. Temor de Deus, piedade sólida, pureza, modéstia, espírito de sacrifício, diligência, sobriedade, arte de governar a casa e administrar o dinheiro. Se queres ter um marido semelhante ao da Virgem Santíssima, procura imitar as virtudes desta. Uma palavra aos pais.
A vossa filha cresce e chega o momento em que deve escolher um estado de vida. Então, mais do que nunca, deveis recordar que sois os representantes de Deus e que não deveis contrariar os planos divinos. O vosso dever então não é impor aos filhos a vossa vontade, e ajudá-los a encontrar a vontade divina, para que a cumpram. Não estorveis a vossos filhos o caminho por onde Deus quer que vão. Fareis com que sejam desgraçados na vida e pondes em perigo a sua salvação eterna. Se destina a vossa filha para o matrimônio, ajudai a procurar o companheiro que Deus lhe tem destinado. Põe-se às vezes os pais a deliberar sobre um jovem que acompanha sua filha e as visitas dessas deliberações são por vezes muito terrenas. Em primeiro lugar colocam-se os valores materiais, os valores morais ou não contam, ou colocam-se num plano secundário. A nossa filha tem tanto dinheiro, pode aspirar a mais. E se em vez de olharem ao dinheiro, tivessem em conta as virtudes morais, teriam que chegar a outra conclusão: a nossa filha não merece tanto. Se os pais aconselhassem as filhas com fins elevados e as filhas imitassem a Santíssima Virgem nas suas relações, abundaria muito mais os lares semelhantes ao da Sagrada Família. Porém, sucede o contrário, multiplicam-se os divórcios, as infidelidades conjugais, as discórdias internas que tornam impossível a convivência dos esposos. Não se pode edificar um edifício sólido sobre alicerces falsos. Escolhei os alicerces do vosso lar com todo cuidado, que a vossa conduta mereça a bênção de Deus no momento de contrair matrimônio, e tereis um lar feliz, semelhante ao da Santíssima Virgem.